Durante bilhões de anos, a natureza resolveu problemas que os engenheiros modernos ainda estão tentando compreender. E algumas das máquinas mais impressionantes já criadas não nasceram dentro de um laboratório. Elas começaram muito antes, nas florestas, oceanos, desertos e até mesmo dentro de uma colmeia. Neste episódio, vamos acompanhar como essas ideias saíram do mundo natural e ganharam forma em alguns dos robôs mais impressionantes já desenvolvidos. E talvez, ao final desse vídeo, você perceba que os melhores engenheiros do planeta ainda continuam aprendendo com os animais, ou no caso, com a própria natureza em si. Aqui é o Ori falando, e sejam todos muito bem-vindos ao Invenções e Inovações. Imagine caminhar por uma parede completamente lisa, sem ventosas, sem cola, sem ganchos. Parece impossível, não é? Mas existe um pequeno animal que faz isso todos os dias com uma facilidade impressionante. Durante décadas, cientistas tentaram descobrir como aquilo era possível. E quando finalmente entenderam o segredo, resolveram copiá-lo. O Gecko Robot parece desafiar completamente a nossa intuição. Enquanto qualquer robô convencional dependeria de ventosas ou ímãs, ele utiliza um princípio muito mais elegante. Suas patas foram desenvolvidas para reproduzir o funcionamento microscópico das patas das lagartixas. Cada contato com a superfície distribui a força de maneira extremamente eficiente. E o resultado é um robô capaz de subir paredes, atravessar vidros e até caminhar de cabeça para baixo em determinadas condições. Mas o mais interessante não é apenas a sua capacidade de escalar. É o que essa tecnologia representa. Ela mostra que copiar milhões de anos de evolução pode ser muito mais eficiente do que tentar reinventar tudo do zero. E, quando os engenheiros perceberam isso, resolveram observar outra parte do reino animal. Só que dessa vez, não procuravam aderência, procuravam precisão. À primeira vista, um elefante parece ser apenas um dos animais mais fortes do planeta. Mas basta observar a sua tromba por alguns minutos para perceber algo extraordinário. Ela consegue arrancar uma árvore e, poucos segundos depois, pegar uma simples folha sem rasgá-la. Como uma estrutura tão poderosa pode ser, ao mesmo tempo, tão delicada? Essa pergunta intrigou engenheiros do mundo inteiro e acabou dando origem a um tipo completamente novo de braço robótico. Diferente dos braços robóticos tradicionais, compostos por articulações rígidas, o Bionic Handling Assistant utiliza uma estrutura flexível que se movimenta de maneira muito semelhante à tromba de um elefante. Isso permite alcançar posições complexas e manipular objetos delicados com um nível impressionante de precisão. Em vez de impor força ao ambiente, o robô se adapta a ele. É exatamente essa filosofia que torna a biomimética tão fascinante. Os engenheiros não copiaram só a aparência da tromba, copiaram a sua lógica de funcionamento. Porém, existia um desafio ainda maior. Como miniaturizar toda essa tecnologia, até caber no tamanho de um pequeno inseto. Existe um motivo pelo qual cientistas estudam as abelhas há décadas, e isso não é segredo. Não é apenas pela importância delas para a natureza. É porque o seu voo é uma verdadeira obra-prima da engenharia natural. Mesmo pesando menos de 1 grama, uma abelha consegue mudar de direção em frações de segundo, pairar no ar, pousar com extrema precisão e atravessar ambientes extremamente apertados. Reproduzir tudo isso em uma máquina parecia impossível. Mas alguns pesquisadores decidiram tentar. O RoboBee é tão pequeno que cabe facilmente na ponta de um dedo. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. Dentro dele existe um enorme desafio da engenharia. Suas asas precisam bater centenas de vezes por segundo para produzir sustentação suficiente. Cada movimento exige extrema precisão. Pequenos erros fazem toda a estabilidade desaparecer por completo. E bom,
Ao longo dos anos, novas versões ganharam mais autonomia, melhor controle e capacidade de realizar manobras cada vez mais complexas. No futuro, tecnologias como essa poderão ajudar em tarefas como monitoramento ambiental, inspeções industriais e até apoio à polinização em situações específicas. É um exemplo perfeito de como observar um pequeno inseto pode inspirar soluções gigantescas. Mas é aquilo, nem toda a inspiração da natureza está relacionada ao voo. Alguns dos movimentos mais eficientes do planeta acontecem justamente onde quase ninguém consegue enxergar: debaixo d'água. Se existe um ambiente extremamente difícil para qualquer robô, esse ambiente é a água. Afinal, a gente tem aqui correntes, a pressão, resistência e uma baixa visibilidade. Tudo isso torna a locomoção muito mais complicada do que em terra. Enquanto engenheiros tentavam resolver esse problema utilizando hélices e motores convencionais, a natureza já possuía uma solução muito melhor: os peixes. E ao observar o SoFi pela primeira vez, muitas pessoas nem perceberam que estão olhando para um robô. Esse era justamente o objetivo. Em vez de usar hélices barulhentas, os pesquisadores desenvolveram um sistema capaz de reproduzir o movimento natural da cauda de um peixe. O resultado é um deslocamento muito mais silencioso e eficiente, permitindo que o robô se aproxime da vida marinha sem causar grandes perturbações. E graças a essa característica, ele pode ser utilizado para pesquisas científicas, monitoramento ambiental e até estudos sobre ecossistemas marinhos. Mais uma vez, a natureza mostrou que a sua solução era muito mais sofisticada do que parecia. Porém, alguns animais conseguem fazer algo ainda mais interessante. Eles não só nadam, eles se movimentam por espaços muito estreitos onde praticamente nenhuma outra criatura consegue passar. Imagina só precisar inspecionar um oleoduto no fundo do oceano, ou explorar o interior de uma estrutura completamente inundada. Em muitos casos, robôs tradicionais simplesmente não conseguem entrar nesses locais. São muito grandes, rígidos demais. E, bom, foi aí que os engenheiros voltaram seus olhos para um animal que domina esse ambiente há milhões de anos: a cobra marinha. Bem diferente dos submarinos tradicionais, o Robotic Sea Snake foi desenvolvido para ir exatamente onde os outros não conseguem. O seu corpo segmentado permite realizar curvas suaves enquanto atravessa estruturas extremamente apertadas. Cada módulo trabalha em conjunto para produzir um movimento contínuo e muito semelhante ao de uma cobra marinha. Isso reduz o consumo de energia, aumenta a mobilidade e torna possível realizar inspeções que antes exigiam mergulhadores especializados. É uma solução elegante para um problema extremamente complexo. Mas, curiosamente, a inspiração nas cobras não terminou debaixo d'água. Os engenheiros perceberam que o mesmo princípio poderia resolver desafios ainda maiores. E eu estou falando de desafios em terra firme. Mas antes da gente falar disso, você está gostando das matérias até aqui? Tá curioso para ver mais vídeos nesse estilo? Então já aproveita para deixar um like para nos dar aquela força. E por que também não se inscrever para acompanhar os lançamentos? É completamente grátis, você ganha conteúdo novo toda semana e ainda me ajuda a manter o canal vivo. Então vai lá e já aproveita também para ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos. Bora continuar para a próxima matéria. Terremotos, prédios desabados, túneis estreitos, tubulações industriais. Existem lugares onde nenhuma pessoa consegue entrar com segurança. E muitas máquinas também falham. São rígidas, grandes, limitadas. Mas existe um animal que nunca teve esse problema: a cobra. O Snake Robot leva a biomimética a outro nível. O seu corpo é formado por diversos módulos articulados que trabalham em perfeita sincronia. Dependendo do terreno, ele altera completamente a sua forma de locomoção. Pode rastejar, escalar, contornar obstáculos, ou atravessar pequenos espaços onde nenhum robô convencional conseguiria passar.
Tudo isso faz dele uma ferramenta extremamente promissora para missões de busca e resgate, inspeções industriais e até exploração de ambientes perigosos. É mais uma prova de que, muitas vezes, a resposta para um desafio moderno já existe na natureza há milhões de anos. Mas aí também existia um animal cuja combinação de inteligência, equilíbrio e mobilidade inspiraria um dos robôs mais famosos do planeta. Um robô que muita gente já viu, mesmo sem saber o nome. Durante muito tempo, rodas eram suficientes para quase todas as máquinas. Estradas, galpões, fábricas, tudo funcionava muito bem. Porém, bastava surgir uma escadaria, um terreno cheio de pedras ou uma trilha irregular para que essas limitações aparecessem. Enquanto isso, um cachorro atravessa esse tipo de ambiente sem sequer pensar. Ele ajusta o equilíbrio naturalmente, desvia de obstáculos, recupera a estabilidade quando escorrega, tudo em questão de milésimos de segundo. E foi justamente essa capacidade que inspirou um dos robôs mais conhecidos do planeta, que mesmo quem nunca ouviu falar em robótica provavelmente já viu vídeos do Spot. Sua forma de caminhar lembra imediatamente um cachorro, mas essa semelhança vai muito além da aparência. Cada uma de suas 4 pernas trabalha de forma independente. Sensores monitoram continuamente o terreno, câmeras analisam o ambiente ao redor, e algoritmos calculam milhares de ajustes por segundo para manter a estabilidade. O resultado é um robô capaz de caminhar por locais onde veículos convencionais simplesmente não conseguiriam operar. Hoje, ele já auxilia em inspeções industriais, monitoramento de áreas perigosas, mineração, energia e também pesquisa. O Spot mostra que copiar a locomoção dos animais pode ser muito mais eficiente do que insistir em soluções tradicionais. Agora, falando de uma outra coisa, um grupo de animais que escondia um segredo ainda mais curioso. Eles não possuíam ossos, e mesmo assim, realizavam alguns dos movimentos mais impressionantes da natureza. Quando pensamos em robôs, normalmente imaginamos estruturas metálicas rígidas, é ou não é? Articulações, motores, peças duras. Mas a natureza mostra outro caminho. Polvos e outros cefalópodes praticamente não possuem um esqueleto rígido, e mesmo assim, conseguem manipular objetos, escapar por pequenas aberturas e até realizar movimentos muito complexos. Mas como reproduzir isso em uma máquina? O Pliobot representa uma área da engenharia conhecida como robótica macia. Em vez de construir máquinas rígidas, os pesquisadores utilizam materiais flexíveis que imitam tecidos biológicos. Essa abordagem permite criar robôs muito mais adaptáveis ao ambiente. Embora tenha sido desenvolvido principalmente para pesquisa científica, o projeto ajuda engenheiros a compreender melhor como organismos marinhos extremamente eficientes se locomovem. E esse conhecimento poderá influenciar futuras gerações de robôs médicos, além dos submarinos e sistemas de exploração em si. Era mais uma prova de que a natureza continua ensinando soluções inesperadas. Mas ainda existia um outro movimento que parecia praticamente impossível de copiar: o salto. Saltar parece uma tarefa simples. Nós fazemos isso naturalmente, afinal. Os animais também. Mas, para um robô, é um baita desafio. É preciso calcular força, equilíbrio, impacto, recuperação, tudo isso em poucos instantes. E foi observando um dos maiores saltadores da natureza que engenheiros encontraram uma resposta elegante. O Bionic Kangaroo faz algo extremamente inteligente. Assim como um canguru verdadeiro, ele não desperdiça toda a energia ao pousar. Parte desse impacto é armazenado e reutilizado no salto seguinte. Esse conceito torna a locomoção muito mais eficiente. Mais uma vez, os engenheiros perceberam que a evolução natural já havia resolvido um problema muito complexo. Bastava aprender com ela. Mas existia então um último desafio, talvez o maior de todos. Porque dominar a terra era impressionante. Dominar a água também.
Agora faltava conquistar o céu. Desde o início da humanidade, olhar para os pássaros sempre despertou a mesma pergunta: como eles conseguem voar com tanta elegância? Durante séculos tentamos responder essa questão. Construímos aviões, helicópteros, drones, mas ainda existia uma diferença. Quase todos utilizavam hélices. Até que alguns engenheiros decidiram copiar algo muito mais sofisticado: as próprias asas. E ao observar o Bionic Swift em voo, por alguns instantes é fácil esquecer que aquilo é um robô. Suas asas se movimentam de forma independente. Os giros acontecem com extrema suavidade. As curvas parecem naturais. Cada detalhe foi inspirado na forma como as aves controlam o próprio voo. Mais do que construir um robô voador, a Festo mostrou que compreender profundamente a natureza pode abrir caminhos completamente novos para a engenharia. E talvez essa seja a maior lição de todo esse episódio. Afinal, ao longo dessa jornada, vimos robôs inspirados em diversos animais. À primeira vista, parecem projetos completamente diferentes, mas todos nasceram da mesma ideia. Antes de tentar reinventar a natureza, os engenheiros decidiram estudá-la, observá-la. E durante bilhões de anos, a evolução testou incontáveis soluções para sobreviver. Movimentos mais eficientes, estruturas mais resistentes, formas mais inteligentes de economizar energia. Hoje, a robótica começa a aproveitar esse conhecimento acumulado. E talvez seja justamente isso que torne essas máquinas tão fascinantes. Elas não representam apenas o futuro da tecnologia. Representam um encontro entre dois mundos. De um lado, bilhões de anos de evolução. Do outro, a criatividade humana. No fim das contas, a maior inspiração para os robôs do futuro talvez nunca tenha estado escondida em um laboratório. Ela sempre esteve ao nosso redor, na natureza. Se você gosta de acompanhar as tecnologias e invenções que realmente podem mudar o mundo, acompanhe então os próximos vídeos. Afinal, nunca há limites para se criar algo novo. Até em breve, um forte abraço!